Bom dia! Bom dia! Todos bem descansados? Sim! Bem alimentados? Sim! Precisa de energia para as minhas Olimpíadas, não é verdade, pessoal? Sim! Deus abriu o tempo hoje. Amém! Vocês estão de coração claro. Amém! Quero desde já agradecer a todos pelos momentos aqui. Estou muito grato aqui por poder estar com vocês. Vamos abrir a Bíblia, João capítulo 8, João capítulo 8. Novo Testamento, João capítulo 8. A partir do versículo 1. João capítulo 8, a partir do versículo 1, vou ler. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e ele assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando por um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Eu não sei se é porque é litoral, pessoal. A área aqui é muito boa, não é verdade? Não sei se é por causa dessa umidade que tem a mais, respirar fica mais fácil, né? O sono é muito melhor. É verdade, né? Depois que a gente volta para a cidade, acho que vai sentir uma falta disso aqui. É por isso que vocês têm que preparar mais esses eventos aqui, tá bom, pessoal? Eu estou lá esperando a ligação de vocês, tá bom? Descansado. Vamos trazer todo mundo. Trazer os jovens, trazer a banda, trazer os pastores, né? Montar uma estrutura bem bacana aqui, fazer um grande evento, convidar todo mundo. Vamos preparar isso. Então nós temos compartilhado sobre a salvação, sobre o Evangelho, sobre a graça, sobre a lei. E hoje vamos falar sobre João capítulo 8, mulher surpreendida em adultério, né? Também conteúdo que é conhecido por muitos, mas que nos faz pensar em bastante coisa aqui. Pessoal, aqui fala a história de uma mulher que foi surpreendida no ato de adultério. Pode adulterar ou não pode, pessoal? Não pode. Onde está dizendo que isso não pode fazer isso? Nos mandamentos. Tá certo? Cadê ele? Odete, aqui, ó. Está lá nos mandamentos. Não adulterarás. Tá certo, pessoal? Sim. Qual que é a punição para o adultério? Ou queimar. O que é melhor, pessoal? O que vocês escolheriam? Eu prefiro morrer queimado, não puxo o braço. Não tem ninguém, né? Pessoal, essa mulher chegou nesse ponto onde estava aguardando um julgamento, onde ela seria, nesse caso, apedrejada. Tá certo? Conforme a lei manda.
Será que ela sabia disso ou não? Sabia. Ela sabia. Só que mesmo sabendo, o que essa mulher fez? Ela adulterou. Por que isso acontece, pessoal? Vocês conhecem também os mandamentos de Deus? Vocês conhecem as leis de Deus? Mas conseguem cumprir isso? Não. Por que, pessoal? Por que isso acontece? Alguém tem alguma sugestão? Pensa, pessoal, essa mulher aqui, ela sabe da lei. E ainda mais, ela sabe do que aquilo vai lhe causar se ela for pega. É algo tenebroso você ser morta, seja apedrejada ou seja queimada. Só que mesmo sabendo dos riscos, ela acabou sendo surpreendida em adultério, tá certo? Ela acabou fazendo aquilo ali que não deveria. Por que isso acontece? Porque é bom. Porque comigo. Porque a carne é fraca. A carne é fraca, né? Vamos ver. Primeiro, ela acaba encontrando essa maldição, certo? Vamos linkar as coisas. Só, quem é maldito diante de Deus? Maldito o homem que confia no homem. Então, se a gente pega a palavra como referência, o que nós podemos ver dessa mulher? Ela confiou em si, tá certo? Confiando em si, ela acabou se entregando ao pecado, tá certo? Por quê? A carne é fraca, certo, pessoal? Não. A carne é fraca? É lógico que ela é fraca. Ela precisa dormir, na verdade, precisa comer. Só que, pessoal, a carne é fraca? Vamos supor que é uma briga aqui, ó. Existe a lei de Deus, tá? Que diz, não adulterarás. Existe a nossa carne, que busca isso. Se a carne for fraca, perante a lei de Deus, o que a carne vai ter que fazer? Ela se submete, tá certo? Ela vai se submeter. Só que mesmo tendo a lei de Deus, eu, confiando em mim, deixo a lei de lado e faço aquilo ali. Quem foi mais forte aqui? A carne. Paulo diz isso, pessoal. Vamos procurar. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 3. Vamos ler juntos esse versículo aqui. Romanos capítulo 8, versículo 3. Todos acharam? Romanos 8, versículo 3. Se acharam, vamos ler juntos em alta voz. 1, 2, 3 e já. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne do pecado. O que a Bíblia fala, pessoal? O que fora impossível a lei, no que estava enferma pela quê? Pela carne. Só a lei se enfraqueceu, ela ficou enferma por causa de quê? Da carne. Só a carne de vocês é fraca? A carne de vocês é fraca, pessoal? Não é. Vocês são fortes, pessoal. Pensa comigo, se fosse fraco, precisaria de quê? De cuidados. Concorda comigo? Precisaria de cuidados. Então, pessoal, Deus fala para cuidar da nossa carne? Deus fala o quê? Para dominar. Tá certo? O que é dominar, pessoal? Animal selvagem, né? Como é aquele boi que chifra? O que tem que fazer com ele? Tem que domar, tem que amarrar, não é verdade? Só a nossa carne é assim. Não se engane pensando, nossa, minha carne é fraca, é por isso que eu faço as coisas. Não, pessoal. Se hoje vocês praticam os desejos da carne, se entregam para isso, isso quer dizer que vocês não estão se domando. Tá? Não se escondam nessa questão da fraqueza, porque a Bíblia nos deixa claro, vocês não são fracos, pessoal. Pelo contrário, não, a carne de vocês não é fraca, pessoal.
Pelo contrário, é muito forte. É tão forte a ponto de vencer a lei de Deus. Vocês têm a intrepidez de olhar a lei de Deus, dar risada para ela e cometer o pecado. Isso é a carne, pessoal. É medonho, é medonho. Por isso é necessário que dominar. Só que nessa luta com carne e espírito, pessoal, a mulher surpreendida em adultério perdeu. Se ela perde, tem o que para ela? Condenação. Tá certo? Condenação. Uma vez que o coração dela está condenado, pessoal, agora ela já não tem mais força. Pessoal, sabe o que o diabo faz na nossa vida? Ele exalta o nosso coração, nos enche de autoconfiança, para a gente acabar se entregando ao pecado, se entregando aos nossos pensamentos, e depois começa o que, pessoal? Nos condenar. Por isso, quem vive em condenação, quer dizer que está sendo enganado pelo diabo, tá certo? O diabo começou a condenar, as pessoas começaram a condenar aquela mulher, e levaram ela até Jesus. Agora vamos ver, pessoal, além da mulher adulta, os próximos personagens. Jesus estava no monte ensinando, tá certo? A Bíblia fala que havia uma multidão ali. Quantas pessoas? Ninguém sabe. Só que nesse meio chegaram ali os escribas e fariseus. Quantos escribas e quantos fariseus? A Bíblia também não diz. Só que eles tinham a intenção, um propósito no coração. Qual que é a intenção deles? Provar Jesus. Calma aí, aquele ali que se diz filho de Deus, tá, que é amor, que é o próprio Deus na terra. Vamos ver qual que é a deles de verdade. Vamos levar essa mulher aqui, que a lei de Moisés condena claramente. Vamos ver o que ele vai falar. Se ele também concordar em matar essa mulher apedrejada conforme a lei, ele vai se desmentir. Por quê? Desde o Novo Testamento ali, pessoal, Jesus Cristo ele se importa com os mandamentos? Jesus Cristo deixou de curar no sábado? Jesus Cristo deixou de comer com os pecadores? Não. Então ele começa a se contrariar. Porém, se ele fala, não, ela não pode ser julgada pelas leis de Moisés, o que as pessoas iriam dizer de Jesus? Está vendo? Está indo contra a lei do próprio Deus. Como ele pode se dizer Deus, sendo que ele está contrariando as leis de Deus? Entendem isso, pessoal? Armaram o quê? Uma cilada para Jesus. Armaram uma emboscada para ele. Com a intenção de prová-lo, levaram aquela mulher até perante Jesus. Só que, agora, não eram só os escribas e fariseus que estavam lá. Quem estava ali junto, pessoal? Aquela multidão. Quantas pessoas rodearam aquela mulher, pessoal? Ninguém sabe. O momento, aquele clima, aquele momento, ninguém vai poder explicar. Só quem está lá. O mundo inteiro querendo apedrejar ela, porque ela cometeu algo que não deveria. Aí nós temos agora esse dilema: como resolver a vida dessa mulher? Nós conversamos no primeiro dia, pessoal, qual que é a vontade de Deus? Que todos, que nenhum se perca, mas todos tenham a vida eterna. Isso é a vontade de Deus, descrita claramente por Jesus. E Jesus Cristo, para poder realizar essa obra, tem essa mulher para resolver, tem esse problema para resolver. Só o que leva essa mulher até Jesus? Os escribas e os fariseus, tá certo? Os escribas e fariseus são o quê? A lei. São pessoas, Só que são pessoas que o seu coração está firmado no quê, pessoal? Na lei. Também o quê? No conhecimento. Eles sabem detalhadamente o que, quando, como deve ser feito. Sabe? Por fora, vestes diferentes, comportamento diferente. Nós temos lá no livro de Mateus aqueles dois que foram orar. Tinha o escriba e tinha um publicano, Como que é a vida daquele escriba, pessoal? Eu oro tantas vezes por semana, não deixo de fazer meu jejum, não deixo de entregar minha oferta. Não é verdade? Aos olhos de qualquer pessoa é um exemplo. É aquela pessoa que se olha e almeja querer estar junto, querer fazer parte, querer ser igual. E a mulher, surpreendida do pé?
suja, imunda. Aos olhos de qualquer um, dá um repúdio. Por que fazer isso? Estava lá perante Jesus. Só Jesus Cristo agora tem que julgar esse caso. Tem que julgar esse caso. A mulher, confiando em si, acabou se entregando ao pecado. Depois o diabo deixa ela na condenação, até que a lei, só a lei, leva ela perante Jesus. A lei tem essa função, preste atenção, a lei tem essa função apenas. Vamos procurar lá em Gálatas, livro de Gálatas, Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, versículo 23. Novo Testamento, Gálatas capítulo 3, versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. O que a Bíblia fala, pessoal? A lei justifica? Não. A lei nos conduz a Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Então aquela mulher, pessoal, está nesse processo. Está diante da morte, mas também está no momento onde ela pode ser justificada. Nesse processo, o que ela tem no coração, pessoal? Grande medo, certo? Grande aflição, grande insegurança. Tudo está tomando conta do coração dela, porque ela já não vê mais possibilidade. Como nós conversamos ontem, ela está o quê? Diante da morte, pessoal. Ela pensa, daqui a uns momentos eu vou estar morta, não tem outro jeito. Só esse coração levado diante de Jesus tem algum argumento para Jesus, pessoal? Ela consegue questionar alguma coisa sobre a palavra de Deus? Não. Ela tem ali algo para falar, mas Senhor Deus, eu vivi uma vida tão corretinha. Eu me batizei com 2 anos de idade, com 3 anos. Eu comecei a... O que mais os pais, pessoal? Com 3 anos eu fiz o meu primeiro jejum, o segundo batismo, o terceiro batismo, o que mais? A catequese, o que mais? Tem mais? A crisma. Vai me ajudando aí, pessoal, que eu me entendo nesses termos, né? Eu fiz a primeira comunhão, a segunda, a terceira comunhão na nossa igreja, pessoal, é semanal. Cada uma. Fiz a primeira, a segunda, a terceira comunhão, né? Entrei na escola, fiz teologia, me formei. Tem a consagração também, né? Ao Rei dos Reis consagro. Tudo isso, passou por tudo isso. Fez por tudo isso. Então, pessoal, vamos supor que essa mulher tenha feito tudo isso também. Nessa condição, ela vai falar sobre isso aqui? Não, porque está claro, não tem algum tipo de, não tem como ela negociar a vida dela aqui. Não importa, nada do que ela fez até aquele momento, não importa mais, porque ela transgrediu uma lei de Deus. E agora diante de Jesus, só ela calada, de cabeça baixa ali, nenhuma expectativa de vida eu acho que ela tinha no coração. Jesus Cristo olha para essa mulher, tá? E escuta aqueles escribas falando: mestre, seguinte, essa mulher aqui foi surpreendida num ato de adultério. O que a lei de Moisés diz? Tais mulheres devem ser apedrejadas. Tu, porém, o que dizes? Mestre, a lei de Moisés diz isso aqui, ó. Você vai estar a favor ou você vai estar contra isso aqui? Você também vai julgá-la conforme a lei? Ou você vai contrariar a lei de Deus? E aí? Só quem estava ali? Uma multidão. Vocês entendem a intenção desses fariseus? Só no momento que eles colocam toda essa questão diante daquela multidão, é 1 minuto para toda aquela multidão que até então estava escutando os ensinamentos de Jesus começar a desconfiar de Jesus, tá certo? Por causa disso, levaram ele enquanto ele ensinava
Só Jesus Cristo, ele simplesmente fica quieto, se abaixa, começa a escrever com o seu dedo. Só o que será que ele escreveu? A Bíblia não fala, tá certo? A Bíblia não conta. Só que ele escreve uma vez e levanta. O que ele diz ao se levantar, pessoal? Vamos procurar lá, vamos voltar lá, João capítulo 8. No versículo 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Tá? Ele escreveu no chão algo que ninguém sabe que está escrito. Ele se direcionou para as pessoas, porque continuavam a questionar ele. Ele falou: ó, dentre vocês, aquele que não tiver pecado, ele atire pedra. O que isso fez, pessoal? O que isso fez? Tá, no começo tinha o time da pedra e tinha o time condenado, tá? Quem pertence ao time da pedra? Aquela multidão aquela multidão, os escribas, os fariseus, não é verdade? E desse lado aqui, o time do condenado, quem está aqui? A mulher surpreendida do pé. São iguais ou diferentes? Diferentes, muito diferentes. Até essa frase de Jesus, os dois são muito diferentes. Ela claramente cometeu um grande pecado, enquanto eles não teve nada exposto. Será que eles também pecaram na vida uma vez, pessoal? Claro, vocês têm certeza? Sim. Será? Mas ninguém pode provar, não é verdade? Se ninguém pode provar, não é verdade? Não tem aquela frase que diz que a mentira, né, contada sem ser revelada, ela vira verdade. Vocês já escutaram isso? Conta uma mentira, se você não revela aquilo ali, não é por verdade. Todos estão ali, aquela multidão inteira, sim, já pecaram na vida, mas já que não foi manifesto, são pessoas que ainda confiam na carne e que estão lá, desprezando a lei de Deus. Esses estão querendo apedrejar essa mulher que já foi revelada, que já foi condenada. Aqui tem dois grupos. Só Jesus Cristo, nessa única pergunta, o que ele faz? Ele iguala todo mundo. Tá certo? Ele não se direciona para aquela mulher, perguntando: mulher, por que você pecou? Você fez errado. E agora? Para resolver esse problema? Não. Jesus Cristo olha para eles que estavam condenando e fala: dentre vocês, aquele que não tiver pecado, que atire pedra. Só que o que Jesus Cristo faz aqui? Uniu. Só o nosso pastor Parque, ele sempre cita um versículo de Romanos 3. Romanos 3, 23. O que ele diz lá em Romanos 3, 23, pessoal? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso, pois todos pecaram. Isso é o ponto de vista de Jesus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Só chegar nessa posição onde a mulher surpreendida e adultéria chegou é algo fundamental na nossa vida. Eu não estou dizendo para vocês saírem pecando, tá? Mas, pelo amor de Deus, tá? Pessoal do YouTube, já deixo claro. Só que chegar nesse ponto onde a mulher adúltera chegou, onde ela está agora sem expectativa, não tem mais esperança em si, ela sabe que errou e necessita da misericórdia de alguém, isso é fundamental na nossa vida. E não somente fundamental, isso é uma graça que Deus nos permite. Concorda comigo, pessoal? Lógico que prazeroso não vai ser. Não vai ser tão bom como estar na praia do Arroio do Sal, mas é algo necessário. Por quê? É aqui que nós podemos ver Jesus Cristo intercedendo por nós. Só Jesus Cristo, será que foi contra aquela multidão, aqueles escribas e fariseus? Não. Por quê? Quem é Jesus? É aquele que carrega a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? Que todos, tenham a vida eterna. Então o que Jesus Cristo estava pedindo para aquele povo? Colocando a mulher adulta como exemplo. Vocês também fiquem na mesma posição que ela. Vocês também pecaram.
vocês também caíram no pecado, confiaram em si, vocês também foram enganados pelo diabo. Jesus estava colocando todos na mesma condição, pessoal, porque uma vez colocados na mesma posição, Ele pode apresentar salvação para todos. Só que infelizmente, o que eles fizeram, pessoal? Deram as costas e foram embora. Deram as costas e foram embora, porque ainda não tinha o seu pecado revelado. Pessoal, pensem no passado de vocês. Tentem colocar uma balança: momentos felizes, momentos de sofrimento, momentos de sucesso, momentos de fracasso. O que tem mais? Eu não sei na vida de vocês. Eu também, quando paro para pensar nesses meus curtos 32 anos de vida, eu coloco numa balança. Eu tenho lembrança boa da minha vida, momentos felizes, momentos de alegria, né? Momentos de muito respeito aos pais, momentos de admiração. Tem. Só que, por outro lado, existem muitos momentos de insegurança, tristeza, de trevas, sofrimento. Vocês não, né? Porque tem um arroio do sal aqui, imagina, toda vez que fica triste, vem aqui, resolve o coração, respira esse ar úmido, não é verdade? Dorme ali naquele hotelzinho maravilhoso. Eu coloco uma balança, pesa muito mais para esse lado. Por quê, pessoal? Só Deus nos conduziu assim. Nós também confiamos na nossa pessoa, fomos enganados pelo diabo, caímos em pecado, falhamos na vida. Por que foi necessário isso aqui? Para um dia poder encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Amém, pessoal? Essa mulher está nessa posição. Jesus Cristo não vê ela como um problema, pelo contrário, Jesus Cristo coloca ela como exemplo e começa o quê? A atingir toda aquela multidão, igualando todos naquela mesma posição. Jesus Cristo agora começa a interceder por ela. Ela fala, né? Novamente ele se inclina no chão, começa a escrever na terra, e logo depois ele se direciona àquela mulher e pergunta: mulher, onde estão os seus acusadores? Ela estava de cabeça baixa, envergonhada, com medo, esperando as pedradas, não está sabendo de nada do que está acontecendo ali. A primeira coisa que ela viu quando chegou naquele lugar foi aquela multidão, foi aqueles escribas e fariseus com todo tipo de acusação contra ela. Ela abaixa a cabeça e já espera a morte. Só que naquele momento que Jesus Cristo faz essa pergunta, ela levanta a cabeça, tira o cabelo do rosto, olha ao redor. O que ela responde? Senhor, não há ninguém. Onde estão os seus acusadores? Não há ninguém. E o que Jesus Cristo diz para ela, pessoal? Eu tampouco te condeno. Tá certo? Como Jesus Cristo pôde falar isso, pessoal? O que significa não te condenar? Pessoal, onde existe a condenação? Onde existe o pecado, tá certo? Já que existe o pecado, existe a condenação. Se não tiver o pecado, tem como condenar? Não. Só que o que Jesus Cristo está falando para ela? Eu tampouco te condeno. Em outras palavras, isso quer dizer o quê? Eu não enxergo pecado em você. Tá certo? Eu não enxergo pecado em você. Você não tem motivo para ser condenado. Mas como assim, pastor? O que ela fez? Ela adulterou. Tem motivo ou não? Tem. Aos nossos olhos tem. Aos olhos daquele intérprete ali tinha motivo. Só que Jesus, ele fala ao contrário. Não tem. Só como ele fala isso? É só um consolo para ela, será? Não. Como nós conversamos ontem, para Jesus falar para aquele paralítico, os teus pecados estão perdoados, ele primeiro o quê? Se responsabiliza para isso. Por que ele pode falar que essa mulher não tem condenação? Porque ele é quem iria morrer pelos pecados dela. Amém, pessoal? Ele iria resolver todos os pecados dela. Por isso é importante nós só pensarmos no que Jesus Cristo fez, não o que nós devemos fazer. A gente fica muito preso, o que eu tenho que fazer? Vamos procurar lá, Lucas capítulo 10.
versículo 25. Lucas 10, versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aqui, outro intérprete da lei, né? Qual que é o intuito dele? Colocar Jesus à prova. Mesma coisa. Só aqueles que deveriam estar ensinando a palavra de Deus, qual que é o intuito deles? Só colocar Jesus à prova. E ele pergunta isso: o que farei eu para herdar a vida eterna? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Responda, pessoal, o que nós devemos fazer para herdar a vida eterna? Crer. Só que será que essa é a resposta que ele espera? Não. Só, ele é intérprete da lei. O que ele está querendo? Exigências. Vamos ver, né? Para o Senhor, quanto vale o reino de Deus? Quanto mais difícil, mais caro, mais valioso. No fundo do coração das pessoas tem esse pensamento. Então, quanto mais eu me dedicar, quanto mais eu entregar, eu vou ter mais acesso, mais possibilidade de acessar o reino de Deus. É assim, pessoal? Não. O que nós conversamos no primeiro dia? Para que todos possam ser salvos, Deus tem que fazer a salvação fácil ou difícil? Fácil. Se liga. Esse homem leva uma coisa para Jesus: o que eu devo fazer? Fala o que eu faço. Jesus faz uma pergunta: conhece as leis de Deus? Ele responde: sim, conheço. O que diz, né? Vamos ver aqui no versículo 26. Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? E como interpretas? Aí fez duas perguntas. Tá, você é intérprete da lei, então o que está escrito na lei? O que Deus pede na lei para que você tenha a vida eterna? Primeira pergunta. Segunda pergunta: como você interpreta o que diz a lei? Tá? A primeira pergunta é o que está escrito. A segunda pergunta é como você interpreta. Pessoal, cuidado. Como interpreta é importante. Jesus Cristo não deu a resposta de nada. Até agora ele só lançou perguntas. Esse homem responde. Veja quem responde. Esse homem responde no versículo 27. A isto lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está escrito isso na lei, pessoal? Está escrito. O intérprete da lei sabe disso. Então ele já tem isso na ponta da língua. Quando Jesus Cristo pergunta, já saiu. Eu sei, Jesus. Ele entrega diretamente. E Jesus Cristo escuta: está certo, faz isto e viverás. Aqui é o ponto, pessoal. Aqui é o ponto. Eu saber de uma coisa e fazer aquilo ali é igual a diferente. Diferente demais. Só o Pedro andou sobre as águas. Vocês já viram essa passagem? Quem mais andou sobre as águas? Jesus também andou sobre as águas. Vocês conseguem andar sobre as águas? Por que não, se Pedro andou? É fácil, eu vou explicar para vocês. É isso aqui, mesmo movimento, tá? Só que nessa velocidade não dá, porque o pé afunda. Então eu coloco o pé esquerdo e antes dele afundar, coloco o direito. E antes dele afundar, você coloca o esquerdo. Consegue ou não consegue? Desse jeito dá certo, não dá? Né? Depois à tarde, pessoal, lá nas Olimpíadas, vamos fazer essa brincadeira, tá bom? Das minhas Olimpíadas, né? Vamos tentar caminhar na água. É fácil, pessoal. Para entender é fácil, não, é só eu tirar o meu pé esquerdo antes de afundar. Agora vai tentar caminhar lá para você ver. Né? As ondas vêm, te levam, daqui a pouco você está lá no meio do mar. Saber é uma coisa, fazer é outra. Pessoal, se andar na água é difícil, imagina amar o próximo como a ti mesmo. Tá? Quando eu falar amar o próximo como a ti mesmo, pessoal, Jesus Cristo também conceitou isso aqui. Não é simplesmente, eu queria o bem do próximo. Não. O que está falando? Se o outro, se o próximo, né, lhe pede a sua veste, dê até as roupas de baixo. Tá certo?
Né? Alguém aqui tem uma blusa da Gucci, por exemplo? Né? Alguma blusa Zara? Ninguém tem agora, né? Você tem? Está no quarto? Você pode me dar, por favor? Não, aí não. É, você que tem a blusa da Zara no quarto. Não vai caber em mim, né? É só por isso, só por isso. Pessoal, é fácil amar o próximo como a ti mesmo na cabeça. Tenta praticar o que Jesus Cristo fez. Se me derem um tapa na face, tem que fazer o que, pessoal? Tem que revidar? Tem que reclamar? O que tem que fazer? Dá o outro. Faça isso e viverás. Uma vez? Não. Seja assim a sua vida. Então falar é fácil, conhecer é fácil. Só tem que seguir conforme o que Jesus ensina. Não adianta eu pegar uma frase de Jesus e adaptar do meu jeito. E nós sabemos dar muito bem esses jeitinhos, não é verdade? A gente começa a adaptar dentro da nossa possibilidade. Não, a Bíblia deixa bem claro, tem que dar sua face. Chamou o irmão de tolo, é inferno. Eu sei que eu devo amar o próximo, só que eu já chamei o irmão de tolo. O irmão, hein? Imagina o próximo. Imagina o marido, a esposa, não é verdade? Já chamou. Só que já que nunca foi manifesto, as pessoas começam a se mostrar como se fosse algo correto. Pessoal, não confundam moralidade com coisas espirituais. Moralidade é bom, é necessário, é necessário. Só que moralidade não se enquadra em espiritualidade. O homem faz o bem, e o seu bem é proveitoso para quem? Para ele mesmo e aos outros. Se ele fizer o mal, vai ser mal para ele e para os outros. Tá certo? Para uma vida em sociedade, nós precisamos disso, para a gente poder ter uma vida em paz, uma estrutura. Só que moralidade não se enquadra em espiritualidade. A minha boa conduta, a minha moralidade não me garante que eu vou ter mais pontos com Deus, pessoal. Porque a nossa bondade ou a nossa maldade não tem nada a ver com o conceito de Deus julgar o mundo. Não tem nada a ver, não misturem isso, pelo amor de Deus. Deus, ele deixou bem claro, o que lava o pecado é o que, pessoal? O sangue, apenas o sangue. Só isso. Então temos que conversar sobre isso aqui. Como é que o sangue lava o meu pecado? Só Jesus Cristo, esse homem aqui, nesse intuito, né, de buscar algo a fazer, Jesus Cristo não dá uma resposta, só faz ele começar a agir, porque ele já sabe da resposta. Faz isso e viverás. E logo depois Jesus Cristo ele começa a contar uma história. Presta atenção, pessoal, não aconteceu, tá? Jesus Cristo começa a ilustrar uma história. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, tá certo? Sim. Jerusalém representa o quê? Povo de Deus, a terra de Deus. E Jericó representa o mundo. Estava saindo de lá, nesse meio caminho encontrou com o quê? Salteadores. O que os salteadores fizeram? Bateram, né? Roubaram, o despiram e deixaram ele semi-morto. O que representa esses salteadores? O que bate a nossa vida? O que rouba a nossa vida? O que destrói a nossa vida? Nos deixa semi-morto ali, pessoal? Conversamos ontem. Satanás? Não, pessoal. O que Paulo falou? Enquanto, né? Antes do preceito da lei, eu vivia. Quando veio a lei, eu morri. Aqueles salteadores representam o que, pessoal? A lei. O que a lei faz com a nossa vida? Nos deixa aqui, incapazes. Mostra que a nossa condição é impossível. Semi-morto. O que faz o semi-morto, pessoal? Ele só mantém a respiração. Não faz mais nada. Pode atacar ele que não vai conseguir reagir. Chegou a essa condição. Aí passam 3 seres. Olha aí, vamos procurar aqui. No versículo 31. Casualmente descia um sacerdote
por aquele tempo, aquele mesmo caminho, e vendo o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Passaram duas pessoas aqui, pessoal. Só que eram pessoas qualquer? Não. Um era sacerdote, um era levita. Tá certo? O que o sacerdote faz? É um líder. É aquele líder que deveria ligar Deus com o povo, e o povo com Deus. Vocês sabem a diferença entre sacerdote e profeta? O sacerdote, presta atenção, o sacerdote, ele é o que vai representar o povo para ir diante de Deus, tá? O sacerdote é aquele que vai fazer a remissão dos pecados do povo para poder ir diante de Deus. E o profeta é o vice-versa, é o contrário. O profeta é aquele que recebe de Deus e passa para o povo, tá certo? Quem passou aqui? Sacerdote. O sacerdote passou e deveria fazer o que com aquele homem? Semi-morto? Ajudá-lo de alguma forma, conectar ele com Deus, é a função dele. Só que ele faz isso? O que ele faz? Ele continua. Por que, pessoal? Meu Deus, aquele homem foi encontrado por um salteador. Apanhou, viu? Olha lá a cara dele, nem dá para ver mais. Será que tem RG? De longe. O que ele entende? Aqui é um lugar perigoso. Se eu permanecer aqui, eu posso ficar no mesmo lugar que ele. Ele vai ficar ali, pessoal? Não, sabe por quê? Ele consegue amar o seu próximo como a si mesmo? Não. Também não. Se ele pudesse, ele iria lá, arriscar a sua vida. Pessoal, quem foi que deu a sua vida pelos outros? Só Jesus. Jesus, unicamente. Não saiam disso. Quem realizou essa vontade de Deus, a lei de Deus que diz amará o seu próximo como a ti mesmo? Vocês realizaram, pessoal? Não. Quem realizou? Jesus realizou. É por ele, é por ele. Aí tem o segundo, o levita. Quem é o levita? É aquele povo escolhido para fazer os trabalhos do tabernáculo, para tocar a igreja de Deus, vamos dizer assim, fazer as obras. Só esse aqui também, qual que é a função dele? Está lá ligando as pessoas com Deus. Ele faz isso? Não faz. Passa de largo. Por quê? A sua vida é prioridade. Sinto muito, amigo. Se você tivesse pelo menos 80% bom, até tentaria te ajudar, dá para correr junto, né? Só que você está semi-morto, não tem como te carregar nas costas. Sabe isso, pessoal? Eu acho que não tem essas conversas aqui, né? A gente ilustra para entender. Só que o que Jesus Cristo estava mostrando? Seja o sacerdote, seja o levita, não salvou aquele homem. Só o que significa o sacerdote? O que significa o levita, de fato? Ele está conversando com quem? Com o intérprete da lei, tá certo? O que significa o sacerdote, pessoal? Doutrina. Doutrina. Aquele cara que ensina. A doutrina salva, pessoal? Não salva. E o leviata, significa o que, o levita? As obras do Evangelho. Salva também, pessoal? Não. Aí chega o terceiro ser, bom samaritano. Esse sim, estava em sua viagem, só que ele ele para com a sua viagem, ele tem o destino certo, mas ele para com a sua viagem para se compadecer daquele homem. Ele desce do seu animal, passa-lhe óleo, passa-lhe vinho. Dizem que o vinho seria para desinfectar as feridas, certo? Tá certo? É fermentado. E o óleo? É como se fosse uma vaselina hoje em dia, né? Para fechar, para a gente não poder, né, ser infectado, não ser contaminado. Só que a Bíblia mostra uma sequência diferente. Não é vinho e óleo. Não é desinfectar e fechar. É óleo e vinho. Porque o que significa óleo, pessoal, na Bíblia? O Espírito Santo. E o vinho representa o quê? O sangue de Cristo. Tá certo? Com o Espírito Santo foi-lhe entregue o sangue de Cristo. E aquele homem foi tratado e posto no seu animal. Ele segue viagem? Não. Ele desvia o seu caminho para poder chegar à hospedaria. Pessoal, no segundo dia nós conversamos sobre a ressurreição. O que nós dissemos aqui? Jesus Cristo poderia ter ido diretamente ao reino de Deus logo depois que ele foi sepultado, tá certo? Uns 3 dias depois. Só que ele continuou o seu caminho aqui, pessoal,
Não, ele se desvia, fazendo o quê? Ficando 40 dias nessa terra. Por quê? Para nos levar essa manjedoura não, perdão, esqueci a palavra, hospedaria, para nos levar essa hospedaria. Jesus Cristo, ele parou, esse bom samaritano, ele parou o seu trajeto, se desviou, para cuidar desse homem. Só Jesus Cristo está ilustrando isso aqui. Depois, levando ele para a hospedaria, entrega ele ao hospedeiro, dá 2 denários a ele, e diz: se acaso gastares algo a mais, eu te darei. Está certo? Deu um valor antecipado e depois, se gastasse algo a mais, daria de novo. Está certo, pessoal? Jesus Cristo fez isso, ilustrando essa história lá para aquele intérprete da lei. E depois de terminar essa história, aquele intérprete da lei, ele já entendeu qual que é a pegada. O que ele entendeu? Tá vendo? Jesus Cristo está falando que eu tenho que ser o quê? Um bom samaritano. Aí a primeira coisa que ele pergunta é o quê? Então, Jesus, fala aí, qual que é o próximo? Pessoal, do começo da conversa ao fim da conversa, o coração desse homem mudou? Não mudou nada. Ele entendeu alguma coisa ali? Não. Por quê? O coração dele está focado no quê? No que tem que fazer. Já que ele está focado no que tem que fazer, ele só enxerga o que dentro da ilustração de Jesus? A obra. Só Jesus Cristo não solicitou para nós sermos um bom samaritano. Pelo contrário, Jesus Cristo naquela história, ele se apresentou. Quem é o homem intérprete da lei, pessoal? Quem é o homem que foi encontrado por... Quem que é o homem que foi ali, deixado semi-morto pelos salteadores? Somos nós mesmos? Ou foi um qualquer que Jesus Cristo ilustrou ali? Não. Jesus Cristo está falando, intérprete da lei, presta atenção, é tu aqui, ó. É você, tá? Você que tanto segue a lei, teoricamente, tenta viver de fato com a lei. O que vai acontecer? A lei vai fazer o quê? Vai te bater, vai te roubar, vai te deixar aqui, ó, semi-morto. É você aí. E aquele sacerdote, aquele levita, nós falamos, doutrina. Essa doutrina te ajudou? Te salvou? Durante a sua vida você elevou essa doutrina, mas eu sei da vontade de Deus, eu sei da palavra de Deus, fala bonito, se veste bem, te salvou? Não. O seu trabalho, a sua entrega que você fez, dizendo ser voltado para Deus com toda a sua vida, aquele levita te salvou? Também não. Chegou um bom samaritano, pessoal, samaritano se dão para os judeus, como diz lá? Não tem. Só que Jesus Cristo se ilustra como alguém de fora, tá? Só o que Paulo fala? A nossa pátria é onde, pessoal? A pátria de Jesus é onde, pessoal? Alguém de fora veio para resgatar aquele homem. Jesus Cristo está falando de quem? De si próprio. Ou seja, Jesus Cristo dá a resposta para ele nessa história. Para você ter a vida eterna, deixa comigo. Amém, pessoal? Deixa que eu te salvo, deixa que eu faça por ti. Mas já que o coração dele está voltado para a lei, o que ele entende? Eu tenho que ser como um bom samaritano. Eu tenho que fazer essas boas obras, essas caridades. Então, infelizmente, este homem aqui não consegue encontrar o propósito de Cristo. Não consegue. Nós fazermos algo para o Evangelho, pessoal? Jamais. Entender isso é muito importante. Calma, quem sou eu para poder fazer algo para Deus? O que diz em Romanos capítulo 5? Vamos procurar lá. Versículo 12. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
Olha a sequência. Por meio de um homem entrou o pecado no mundo. Quem é esse homem, pessoal? Adão. Por meio da desobediência de Adão entrou o pecado no mundo. Uma vez assim que entrou o pecado, o que entra também junto? A morte. Assim também a morte passou para quem? Todos os homens. Por quê? Todos pecaram. Resumindo isso aqui, pecado igual morte, certo? Se eu tenho pecado, eu estou morto. O que o morto pode fazer para Deus? Nada, nada. Então aquele que diz, eu sou um pecador e por isso vou fazer as obras de Deus para ser justificado, pessoal, faz sentido? Não, é um conceito completamente fora do que a Bíblia nos passa. Por isso é importante, pessoal, vamos deixar de buscar o que nós temos que fazer, vamos procurar saber o que Cristo fez. João capítulo 8, Jesus Cristo escreve 2 vezes na terra. O que ele escreveu ali não foi demonstrado, tá? Só que depois de ele escrever a primeira vez, ele começa a sua ação para resgatar aquela mulher. Ele escreve a segunda e pergunta, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Só o que isso representa? O que trouxe aquela mulher perante Jesus? A lei, tá certo? O que Jesus Cristo escreve ali? Esta primeira aliança, a primeira vez que ele escreve, esta primeira aliança. O que está acusando essa mulher? Por que Jesus Cristo faz isso, pessoal? Uma lei, uma vez criada, ela pode ser desfeita? Não, não pode. Para poder mudar o percurso dessa lei, o que tem que fazer? Revogar uma nova lei. Então ele coloca a primeira em evidência. Coloca aqui, ó, as leis de Moisés: não matarás, não adulterarás. Coloca aqui, escreve isso e pergunta: dentre vocês, quem não tiver pecado, ele atira a primeira pedra. Tá? O pessoal foi embora, certo? Novamente ele se inclina e agora ele escreve uma segunda vez. O que ele escreve aqui agora, pessoal? A nova aliança. Depois que ele escreve isso aqui, ele olha para a mulher: onde estão os teus acusadores? Alguém te condenou? Ele já tem alguma crítica, alguma acusação aqui, pessoal? Não. Ele só quer que essa mulher perceba: já não existe nada para te condenar. E onde sai isso, pessoal? É na nova aliança. Vamos procurar a nova aliança. Onde está a nova aliança, irmãos? Jeremias capítulo 31, versículo 34. Muito importante esse versículo, vamos procurar aqui. Jeremias 31, versículo 34. (31, 34). Vamos ler todos juntos aqui, em alta voz. Todos encontraram? Sim. 2, 3 e... não ensinará jamais cada um ao seu próximo, não dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Tá certo, pessoal? Sim. O que Deus está falando aqui? Eis aí vem dias onde ninguém vai precisar buscar o entendimento. Porque pessoal, quem é esse eu? Deus, o próprio Deus irá perdoar nossos pecados e perdoar nossas iniquidades para sempre. Isso foi uma profecia de Jeremias lá atrás. Eis aí vem dia. Quando é que isso foi, como é que fala? Consumado? Quando é que isso aqui foi posto em prática? Isso aqui é, sabe na cidade tem a Assembleia Legislativa, não tem, pessoal? É ali que se cria as leis, não é verdade? Só criou, já está em uso? Não. Cria, aí tem que ser aprovado e até entrar em vigor. Quando entra em vigor, está valendo, tá certo? Só Jeremias, há muitos anos antes, centenas de anos antes de Cristo, ele profetiza isso. Quando entra em vigor? Diante daquela mulher surpreendida em adultério.
Jesus Cristo, para julgar aquele caso, ele tem que acionar essa nova aliança. Ele escreve isso: eu, vamos aqui, pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados, jamais me lembrarei. Tá certo, pessoal? E essa mulher, perante essa lei, tem condenação? Não. Por quê? Nessa lei, as obras dela, o erro dela, já não tem valor. Só isso que é gratificante. Só se colocar vocês como conceito para Deus julgá-los, será que seremos aceitos ou seremos rejeitados? Rejeitados. Não tem como algo contaminado agradar a Deus. Se contraria aqueles que dizem: eu tenho pecado, sou pecadora como qualquer outra pessoa, mas recebi o Espírito Santo. Isso é afirmar o que, pessoal? O Espírito Santo habita em pecado, então? Não. Deus habita em pecado, pessoal? Não. Não se confundam. Qualquer coisa que nós façamos para a justificação não tem como ser aceito por Deus. Ele percebeu isso, o próprio Deus sabe disso. Por isso, o que ele fez? Pessoal, por amar vocês, por nos amar, Deus, ele falou: eu mesmo perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais me lembrarei. Como ele fez isso? Com o Evangelho. O que é o Evangelho, pessoal? Poder de Deus para a salvação dos que o creem. Como se compõe o Evangelho? Conversamos no primeiro dia: morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Por meio dessas três coisas, Deus, ele cumpre a sua profecia aqui. Aí, a mulher adúltera escutou isso: não tem ninguém que me condene. Graças a Deus. E Jesus Cristo dá o grande finale da história. Qual que é o grande finale da história? Vá e não peques mais. Agora. Eita, meu, vou até beber uma água. Agora, depois de explicar tudo isso aqui, Jesus Cristo, virou tudo de cabeça para baixo. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Vamos voltar lá. Dê um microfone que é mais. João capítulo 8, vamos voltar. João capítulo 8, versículo 11. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Agora vamos ver o versículo 12, tá? De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Tá, pessoal? Jesus Cristo, ele falou: vai e não peques mais, tá certo? O que essa frase nos dá a entender? Que novamente a responsabilidade dela se manter ali, está onde? Está nela, tá certo? Só Jesus Cristo sabia, conhecia essa pessoa ou não? Agora vamos tentar se colocar no lugar dessa mulher. Vocês foram salvas, não é verdade? Pelo sangue de Jesus, pela graça do Senhor nosso Deus, não é verdade? Agora, se Deus, ele falou: ó, eu já fiz a minha parte, tá? Eu já fiz a minha parte. Agora, daqui para frente, mantém. Você que antes, uma vez, sabendo da lei, foi confiar em si mesmo, que foi enganado pela carne, que caiu no pecado, agora você novamente mantém. Tá certo, pessoal? Deus trabalha assim, de acordo. Será que Deus faz um contrato, ó? 70% meu, 30% seu. Não. Só ele falou isso: vai e não peques mais. Só que antes dele falar isso, ele preencheu o coração daquela mulher de gratidão. Preencheu o coração daquela mulher de quê? De luz. O que é luz, pessoal? Jesus é a luz. Ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo. Aparentemente, parece que a frase que foi dita aqui está colocando novamente a condição nela. Só que Jesus está falando: não, agora eu habito em ti. A promessa de Deus habita em ti.
E quem anda com a luz não andará nas trevas. Está certo, pessoal? Jesus está falando o que nessa frase? Daqui para frente você é meu, daqui para frente eu te conduzo. Temos que temer o pecado, pessoal? Não. O que nós lemos em Hebreus capítulo 2? Que Jesus Cristo, na sua morte, terminou com aquele que tinha poder sobre a morte, o diabo. Jesus Cristo venceu, pessoal. Por que as pessoas caem nesse negócio? Nossa, eu não posso mais pecar, não posso mais pecar. Porque novamente pega a responsabilidade para si. Porque não conhece. Por quê? Pessoal, Jesus Cristo, Ele habita dentro daqueles que foram salvos. Se Ele habita ali, não tem como nós andarmos em treva. Tá certo, pessoal? Por isso nós temos que crer em Cristo, nada mais. Crer em boas obras é bom, como eu falei várias vezes, é bom. Tem muitas pessoas que estão me perguntando isso. Mas então a gente não pode fazer boas obras? Pelo amor de Deus, pessoal, façam. Quando vocês me verem, podem me agradar. Façam boas obras comigo. É bom, vai ser bom para mim, vai ser bom para vocês. Sabe, pessoal, tem práticas muito boas, muito sadias. Ajudar o próximo, altruísmo, essas coisas, faz bem para a mente da pessoa também. Não está errado, pelo contrário, tem que fazer. Só que não confundam isso com espiritualidade. Só isso. Só nós estarmos no pecado ou fora do pecado não depende da gente. Depende de quem? De Cristo. Se eu fui remido pelo sangue de Cristo, já não há condenação. Se eu não fui remido pelo sangue de Cristo, ainda há condenação. Amém, pessoal? E Jesus Cristo fez isso de uma vez por todas, perfeitamente. Eu vou falar só de mais uma coisa, que o pastor Wagner sempre explica. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Encontraram? Sim. Vamos lá, pessoal, rapidinho, que tem que ir para a praia hoje, né? Tem as Olimpíadas, o céu está aberto, muito bom. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos de uma vez por toda, tendo obtido eterna redenção. O que a Bíblia fala, pessoal? Quando Deus entregou aquelas tábuas, os mandamentos para Moisés, antes Ele mostrou algo para Moisés. O que Ele mostra? O tabernáculo celeste. E Ele fala, cria uma réplica lá na terra, tá? Porque ali onde eu habitarei. Por que Deus vai habitar ali, pessoal? É onde acontece a expiação pelos pecados. Deus habita com o pecado? Não. Então Ele vai poder habitar onde? No lugar onde é remido o pecado. Só que nós temos que lembrar que existe um templo, um tabernáculo celeste. A Bíblia fala que Jesus Cristo, quando foi sacrificado ali na cruz, quando Ele fez a expiação pelos pecados com o seu sangue, Ele fez no tabernáculo terreno ou no celeste, pessoal? Celeste. A Bíblia fala que Ele fez a expiação no tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Ou seja, é aquele tabernáculo que Deus mostrou para Moisés, tá certo? Só que ali tem uma diferença. O que se obteve ali, pessoal? Eterna redenção. Ali é eterno. Imaginem o tempo. Para a gente, o tempo é isso aqui, passado, presente, futuro, tá certo? Nós temos uma linha. Só no mundo eterno existe passado, presente e futuro? Como é o tempo no mundo eterno? É isso aqui, um ponto. É sempre presente. Sempre presente. Para nós, o sacrifício de Cristo aconteceu há 2023 anos atrás. Para Deus, é agora. Amém, pessoal? É agora. Agora Deus olha lá para o sangue de Cristo e depois olha para vocês e Ele vai falar o quê? Eu não me lembrarei dos seus pecados de uma vez para sempre.
Ora, onde a remissão desse já não há oferta pelo pecado. Amém, pessoal? Deus, Ele olha o sangue até hoje, aquilo está presente, porque foi aspergido no tempo eterno. Por isso, o que nós temos que ter no coração? Vamos lá, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Eu prometo que é o último, tá? Hebreus 10, 19. Já acharam, pessoal? Vamos ler com o maior volume aí da caixa de som de vocês aí. 2, 3 e já. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no sangue dos santos pelo sangue de Jesus. O que nós temos que ter, pessoal? Intrepidez. Dependendo do que? Das nossas obras? Do sangue de Jesus. Pelo sangue eu vou para o reino de Deus. Pelo sangue eu fui lavado. Amém, pessoal? Vamos exaltar Cristo. Vamos exaltar Cristo. Ele é o nosso Salvador. Espero que hoje à tarde, pessoal, nós possamos terminar esse evento em saúde, tá? Não se machuquem hoje à tarde e não tentem andar na água, tá? Foi brincadeira. Vamos nos divertir até o final, organizar esse espaço. Vamos voltar com alegria e esperança no coração para a nossa cidade, para nossas casas, né? Preparar uma nova visita a esse lugar, na verdade? Trazer a igreja de São Paulo toda para cá também. Acima de tudo, estabelecer o sangue de Cristo. Vamos orar? Amado Santo Deus, nós Pai, nós te agradecemos. Senhor, nós fomos deixados como semi-mortos. Nós éramos incapazes. Nós não podíamos controlar a nossa carne. Estávamos sujeitos à maldição. O Senhor trabalhou na nossa vida. O Senhor intercedeu por nós. Nos aquebrantou, nos humilhou e permitiu nós conhecermos o Salvador Jesus Cristo, que nos permitiu não somente a bênção da salvação, mas a promessa de que está conosco todos os dias. Senhor, muito obrigado por esses dias que o Senhor nos permitiu aqui na reunião. Muito obrigado por cada pessoa que está aqui presente. Cremos que o Teu Espírito irá conduzir a vida de todos, que o Teu Evangelho possa se firmar e que nós possamos juntos anunciar esse Evangelho até a Tua volta. Agradecemos por tudo e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.